Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos finalizando o capítulo 10 de Romanos. No próximo domingo, permitindo Deus, nós daremos início ao capítulo 11. João não pôde estar conosco nessa manhã, mas, querendo Deus também, ele estará conosco no próximo domingo, nos auxiliando com o ensino da palavra. Mas hoje à noite ele estará participando, fazendo uma abertura do culto dessa noite. Que Deus continue nos usando para que a sua obra seja concluída, seja feita. Vamos orar pedindo a direção do Senhor esta manhã? Oremos. Santíssimo Deus, onipotente Pai, é no nome santo, maravilhoso, amado do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós nos despertamos nesta manhã de domingo. Deus amado, com a tua bondade e misericórdia, pedimos, ó Deus, a tua graça, a bondade, a direção do Senhor, ó Deus, para o culto desta manhã, para o ensino da palavra desta manhã. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, abra nossas mentes e corações para que possamos compreender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e a cada um que se dispôs a levantar de manhã, Deus, a ligar o seu meio de comunicação, Deus, para que possa aprender a tua palavra. Então nós pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, Deus, e os livre de todo e qualquer mal. E continue nos abençoando cada dia, para que nós possamos ter esse amor, Deus, para com a tua bendita e eterna palavra, e tenhamos esse desejo de aprender cada dia mais. É o que nós oramos, gratos por Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Os textos finais do versículo do capítulo 10 de Romanos, versículo 16 ao versículo 21. Nesses versos, Paulo fala especificamente sobre a nação de Israel, o fato de eles terem rejeitado a Cristo e ao Evangelho, porque o que se esperava da nação de Israel era que eles fossem os primeiros a receber e aceitar o Evangelho, porque eles aguardavam isso, pois desde os tempos antigos havia essa promessa de que viria da nação de Israel o Messias, e quando ele veio, não foi aceito e não foi recebido por eles. Cristo também fala a respeito disso. Se nós fosse abrir João 5,39, olha só o que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, todo o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo, testemunhava que Cristo viria, e os judeus não aceitaram. Os judeus, eles dividem as Escrituras em três partes: históricos, escritos e profético. E todos estes que eles têm falam a respeito de Cristo, e eles não o receberam, não acataram Cristo como deveriam. Agora vamos para a leitura de Romanos capítulo 10, versículo 16, que diz assim, leiamos: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Lembrando que esse todo referindo-se a Israel, pois apenas alguns dão ouvido ao Evangelho e são salvos. Então, continuando. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se ouviu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são meu povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Israel ousadamente diz, né? Fui achado pelos que não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e maldizente. Então, amados, essa é a leitura da qual daremos continuidade e que tem como subtítulo o tema Israel não acolheu ao Evangelho.
E assim como a nação de Israel não acolheu em seu tempo o Evangelho, muitos também hoje têm rejeitado. Você prega o Evangelho, enquanto há muitos que nunca ouviram do Evangelho, há aqueles que ouviram várias vezes e não creem, não dão crédito à pregação da palavra. Segundo Timóteo 3:7 diz que são aqueles que aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então, é aquelas pessoas que ouvem a palavra, continuam ouvindo, mas têm fechado, têm trancado seu coração para ouvir as verdades bíblicas e, enfim, ser aceito, ser salvo, né, render-se a Cristo. Então, infelizmente, ainda há pessoas que endurecem seu coração para o Evangelho e com isso perdem a oportunidade da salvação. Recordar nos ajuda a memorizar aquilo que nós aprendemos. Então nós vamos relembrar. Vamos lá. No início dessa aula, desse capítulo, nós lemos que, como subtítulo, o zelo de Israel pouco esclarecido. Depois nós vimos o Evangelho acessível a todos. E agora, para finalizar, nós veremos Israel não acolheu ao Evangelho. Então, vamos para relembrar. Nesse versículo 16 que acabamos de ler, ele diz assim: nem todos obedecem ao Evangelho. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo volta-se novamente para o assunto principal deste capítulo. Veja que se a evangelização na época vinha através de vários pregadores, como explicar ainda a incredulidade da nação de Israel? Se nós pensarmos bem, hoje não é muito diferente dos nossos dias. Nós vivemos hoje pessoas que ainda rejeitam a Cristo, mesmo sendo pregado várias vezes. Então, como nós já dissemos, nesse contexto, o apóstolo Paulo está se referindo à nação de Israel. Lembrando que os gentios não buscavam conhecer a Deus, mas Israel não só buscava, como conhecia Deus, só não havia entendido o plano de salvação através da pregação do Evangelho. Então, na parte B do versículo, vamos reler, olha o que ele diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Então, Paulo, neste versículo, ele demonstra que a incredulidade havia sido já profetizada, já predita no Antigo Testamento, usando aí Isaías capítulo 10, versículo 16. E é interessante como Paulo usa como base, né, as Escrituras, o Antigo Testamento, para testificar. Ele extrai os ensinos do Antigo Testamento para não ficar dito que ele está dizendo, mas ele está usando como base as Escrituras, assim como nós fazemos. Nós usamos a Bíblia para testificar os ensinos da palavra de Deus. Dá uma lida no que diz o versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, pela palavra e pela palavra de Deus. Nesse versículo, Paulo volta-se à argumentação feita anteriormente, resumindo novamente que a fé acontece nos corações daqueles que ouvem a pregação de Cristo. Então, se a palavra está sendo pregada, né, por que ainda Israel não creu? Como resposta, Paulo levanta 3 explicações possíveis, sendo as duas primeiras já rejeitadas por ele mesmo. Então, quais são os argumentos, né, que ele levanta? Primeiro, eles não ouviram pregação? Isso está descrito no versículo 18 de Romanos. E a resposta do apóstolo Paulo é enfática e decisiva. Olha o que ele diz. Pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Então, Paulo aqui descarta qualquer possibilidade de que eles usam isso como desculpa de que nunca ouviram, e como base ele cita Salmos 19, capítulo 4, dizendo, leia comigo: Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Hoje em dia também não é diferente, pois muitos ainda têm rejeitado o Evangelho e não poderá chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Então a citação de Salmos até aqui, até certo ponto,
parece nos surpreender, porque o seu contexto diz que os céus e o firmamento proclama, ou seja, dão testemunho universal da glória do seu Criador. Por isso Paulo declara que a mensagem do Evangelho se espalhou pelo mundo todo. Né? Por quê? Porque toda a criação ela proclama a glória de Deus, ela anuncia o seu Criador, quem Ele é, o que Ele fez. Então, nós vamos ver daqui a pouco também para relembrar, é impossível que o homem use como desculpa, eu não sabia, porque é anunciado em todo o tempo a palavra do Senhor. Abrindo aqui um parênteses, para a gente entender melhor esse assunto, até mesmo naqueles lugares em que o Evangelho é impedido de chegar por N razões, países a qual são proibidos a pregação do Evangelho, lugares distantes e até mesmo a falta de missionários ou recursos para enviá-los, nem mesmo isso os impede de conhecer a Deus. Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 19, nós vamos ler, ele já tinha ensinado isso. Veja lá, capítulo 1, versículo 19 de Romanos. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí se pergunta, como? Como Deus se manifestou? Versículo 20 dá a resposta. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o teu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, não há motivo para qualquer um dizer que não conhecia Deus, que não conhecia a sua criação, que não conhecia o seu propósito, porque Deus revela isso através dos meios que Ele criou. Então, a natureza e toda a criação revela quem é Deus e, consequentemente, o seu propósito. Então, vamos lembrar também, Moisés, lá atrás, ele disse ao seu povo, também usando os meios naturais para testificar aquilo que Deus fez e faz para o homem. Veja só, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a 20. Vê aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos teus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Então ele usa aqui a criação para testificar a proposta que ele havia feito ao homem, e o homem tem a escolha, o bem, o mal, a vida e a morte. Abrindo aqui o versículo seguinte, porém, se o teu coração te desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servirem, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. E aí eu quero chamar a atenção dos amados irmãos que nos assistem nessa manhã, do versículo 19 que diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Veja que, mais uma vez, a natureza, a criação de Deus é colocada como testemunha, por isso ninguém pode usar isso como desculpa, dizendo que não sabia. Eu já disse isso uma vez em uma das aulas, vou repetir aqui. Certa vez, em um estudo bíblico, na Escola Bíblica Dominical, eu aprendi com o nosso professor na época, o irmão Afonso Araújo, e ele também aprendeu isso com o seu professor. E olha interessante, né? Ensino passando para ensino, e hoje eu aprendi e estou repassando. Olha a frase que ele usa, que isso foi marcante para mim, tanto que até hoje não só marca, como eu aplico e uso isso comigo. Ele disse assim: pregue o evangelho e, quando possível, use as palavras. O que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes, mesmo calado, mas vivendo o evangelho,
ele não só está sendo anunciado através do nosso testemunho, como pregado. Então, viver o Evangelho é o meio de você anunciar a Cristo mesmo sem palavras, né? Então, nós não devemos nos calar diante de Deus com o nosso testemunho. Veja que interessante, né? A natureza, ainda que calada, anuncia a Deus e todo o seu propósito debaixo da terra para o homem. Então, ainda que nós nos calamos, ela anuncia a glória e a divindade do seu Criador. Isso me faz lembrar um texto que Jesus disse, e isso nos serve de alerta para nós, Lucas capítulo 19, versículo 40. Aqui ele está respondendo ao que os fariseus pediam, dizendo que eles, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, se calassem, pois eles proclamavam em alta voz a glória de Deus, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E eles queriam calá-los, né, dizendo: olha, fala o seu povo, se o seu povo parar de falar, né, de proclamar essas verdades. Então Jesus responde: se eles calarem, as pedras clamarão. Mais uma vez, a natureza sendo colocada aqui como quem anuncia a glória de Deus. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E poderíamos usar muitos outros textos que falam sobre a natureza, revelando, glorificando, exaltando o seu Criador. Então, fechando aqui os parênteses e voltando para a nossa aula, eu fiz isso para dar ênfase, né, na revelação de Deus através dos meios naturais. Agora, voltando, quando Paulo usa esses salmos, declarando que toda a terra se faz ouvir a sua voz, em suas palavras, até os confins do mundo, será que ele está dizendo que o Evangelho se fez ouvir por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo? Será que é isso que Paulo está dizendo? Nós devemos lembrar que esse argumento de Paulo está referindo-se à divulgação das boas novas dentro do contexto judeu. Então, o que quer dizer isso? Nós vemos que esse texto ele está falando especificamente da nação de Israel, e esse é o nosso contexto que nós precisamos meditar nisso para entender o que Paulo quer dizer. Veja que interessante. Então vamos lá, o que Paulo quis dizer com isso? Ele quer dizer que onde quer que exista um judeu, ou que exista uma comunidade judaica, ali o Evangelho já foi pregado. Parece um pouco exagerado quando Paulo diz que o Evangelho foi pregado em todo o mundo. Se fosse assim, não haveria mais necessidade de que o Evangelho, que ainda é hoje pregado, seja anunciado para o mundo todo. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse texto é que aonde estiver um judeu, o único judeu, e sabemos que os judeus foram espalhados por todo o mundo, então onde estiver um judeu, para ele, ou seja, para o judeu, o Evangelho já foi pregado. Ficou claro isso? Ficou alguma dúvida? Então, vamos continuar. Mas, aí o segundo tópico que o apóstolo Paulo fala, né? Mas, será que Israel não entendeu a mensagem proclamada? Versículo 19 do capítulo 10 de Romano. Paulo faz novamente uma outra pergunta retórica, perguntando mais uma vez: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento, ou seja, entendimento de Israel? Paulo se nega a aceitar isso como explicação, isso como desculpa. E ele respalda a sua posição apelando para uma citação de Moisés que disse. Então, veja que está testificado isso também nas Escrituras. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provarei a ira. Deuteronômio capítulo 32, versículo 21, texto que Paulo usa aqui em Romanos, para dar base ao que ele está dizendo. Mais uma vez, usando como base o seu argumento às Escrituras Sagradas. Então, nesse texto, Moisés se refere aos gentios, chamando-os de gente sem entendimento acerca de Deus. E acrescentou também que eles não são povo de Deus, né? Na época não era povo de Deus, um povo que não buscava Deus como a nação de Israel buscava. Então, referindo-se à nação dos gentios. Veja que nesse contexto do Antigo Testamento, Deus nos revela o seu propósito de
confrontar o seu povo escolhido, a nação de Israel, como um povo anteriormente não escolhido, que é a nação dos gentios, para provocar nele duas reações distintas, ciúmes e ira, em face das bênçãos que é proporcionada a esse último, que é o gentio, que hoje também faz parte da igreja. É importante notar que esta última tentativa divina de trazer o seu povo escolhido, a nação de Israel, de volta à sua comunhão, mas mesmo assim eles continuam rejeitando a mensagem do Evangelho, não restando, portanto, qualquer desculpa. Então Deus vai sempre buscando, tentando, né, trazer a nação de volta. Veja a bondade, veja o amor de Deus. Mesmo um povo rejeitando, ele procura sempre uma aproximação. Deus nunca desistiu do seu povo e, detalhe, ele nunca desistiu de você, desejando sempre que você ouça, você aprenda, você reconheça como Deus, como Salvador, como Senhor e como Pai. E o terceiro tópico, Israel foi rebelde e contradizente à revelação histórica da cruz. Romanos 10, versículo 20 e 21. Nesse texto ele usa Isaías 65, dos versos 1 e 2, que diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando, porém, diz... Então, agora o apóstolo Paulo cita esse texto de Isaías, que o faz uma ousada declaração, contrastando a futura reação dos gentios com os judeus em relação à revelação de Deus. Na verdade, essas palavras são proferidas pelo próprio Deus, pelo próprio Javé, quando Isaías declara essa grande verdade usada pelo apóstolo Paulo. Olha esse texto 20 e 21, que ao ler dá até uma dor no coração. Olha só o que ele diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Colocando-se no lugar de Deus, você amaria alguém assim? Alguém que você ama e não é correspondido? Você continuaria amando? Pois é, Deus o ama, mesmo que você continue rejeitando, e ele fica aguardando pacientemente até que você decida amá-lo. Agora, até quando você vai resistir a esse amor? Porque depois que essa vida acaba, que essa vida se finda, que essa vida se vá, não haverá mais como responder a este amor. As chances é enquanto há vida. Então esse verso nos dá uma pálida demonstração da infinita amplitude da graça de Deus. Graça esta que, em relação aos gentios, se manifestou no fato de que estes mesmos, sem buscarem, sem procurarem a Deus, foram por ele achados através da revelação histórica da cruz. Assim, essa sua graça, disse, revelei-me aos que nunca me perguntou por mim, nunca perguntavam por mim. Quanto aos judeus, a sua graça revelou-se do modo ainda mais intenso e marcante. Olha o que ele diz, vamos relembrar, vamos ressaltar essa parte. Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo não deixa aqui margem para qualquer dúvida sobre a incredulidade da nação de Israel. E em função disso é apenas a sua rejeição ao Evangelho da Graça, proclamado por Paulo e por outros discípulos de Cristo. Não seja você assim também como foi a nação de Israel, que rejeitou a Cristo e continua rejeitando a Cristo. Busque e encontrará. Agora, para finalizar, é por esse motivo que Deus se dispõe não somente a conceder, mas, na verdade, a derramar sobre todos a sua graça, e é que Israel, assim como nós, continua debaixo do seu projeto redentor. Veja o que diz Tito, capítulo 2, versículo 21. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus é derramada sobre todos, mas ainda aqueles que rejeitam. Então, muitos têm rejeitado a Cristo, não reconhecendo nem Ele e nem o seu eterno amor. E por causa disso,
muitos têm perdido a chance de viver a eternidade com o nosso Criador. E vive apenas e tão somente buscando os prazeres dessa vida e deixando as maiores riquezas dos céus. Como disse na última aula, não vale a pena perder o céu, simplesmente por viver e desfrutar aquilo que é passageiro, é, apenas para essa vida. Então Jesus, ele já disse em Mateus 16, 25, 26, dizendo assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Aí eu pergunto a vocês, amados, que nos assistem nessa manhã, quanto vale a sua vida? A vida terrena é como um sopro, mas há algo maior, e além dessa vida que é finita, que nós temos que prometido através da palavra de Cristo. Então há algo maior do que isso, que nós devemos abrir mão do que nós temos para alcançar algo maior. Agora, para finalizar, é por esse motivo que Deus... Bom, amados, mais uma vez, encerrando a Escola Bíblica Dominical, é sempre bom tê-los conosco. Como eu falei, gostaria de conhecê-los, de ouvir as suas dúvidas, ver que entender se está sendo claro os ensinos, que você possa então contribuir dando a sua participação. Nós temos um link abaixo que você possa estar tirando sua dúvida, dando a sua contribuição, e nós aprendemos juntos uns com os outros. Então não deixe de participar, tirando as suas dúvidas, dizendo se ficou claro os ensinos, se está faltando alguma coisa, né? Sua participação é importante para nós. Logo mais à noite, a partir das 19 horas, nós teremos nosso culto tradicional da família, com o nosso pastor Guidolin. O João estará conosco, fazendo a abertura do culto dessa noite. Então, amados, muito obrigado pela paciência, pelo amor, né, da palavra, e desejo de estar continuando buscando o ensino do Senhor. Então, quero orar mais uma vez agradecendo a Deus por mais essa manhã, que Deus venha nos fortalecer nesse domingo e no estudo da Tua Palavra. Então vamos orar agradecendo a Deus. Santíssimo Deus, amado Pai, é no nome santo, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ensino da Tua Palavra, pelo amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o Senhor nos guarde, nos livre, ó Deus, nos fortaleça cada dia mais. Pedimos em favor de nossos amados irmãos que estão enfermos, a irmã Luísa, a irmã Leonilde, nossa vizinha. Pedimos em favor do irmão Manuel também, Pai bendito, que o Senhor continue guardando e abençoando. Em favor da irmã Cleusa, que também luta com suas dores, enfermidades, ó Pai amado, que o Senhor derrame sobre ela sua graça bendita e eterna, e que ela confie no Senhor cada dia mais, Deus, esperando que no Senhor nada é vão. Pai eterno, pedimos também em favor do nosso pastor, ele que pede em favor de Michel, seu filho, que o Senhor continue abençoando, Deus, derramando sobre este casal as bênçãos eternas do Senhor. Pedimos em favor do Michel, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, mais uma vez. Sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor Deus tem derramado sobre nós, tem sido paciente para conosco. Então nós pedimos que o Senhor derrame sobre ele, Deus, a sua misericórdia, e que ele, Deus, seja resgatado pelo Senhor, ó Pai. Pedimos, Santíssimo Deus, pela vida do pastor, do seu ministério, seu amor para com a palavra do Senhor, para com a tua igreja, a irmã Miriam, que tem se dedicado, Deus, também nesse ministério, ama o Senhor, ama, Deus, o ministério que o Senhor tem colocado no seu coração, e que em breve, Deus, nós possamos voltar no templo preparado, Deus, para os trabalhos que é realizado ali com as crianças, e que assim nós possamos continuar essa obra neste bairro a qual o Senhor nos colocou, e que, permitindo o Senhor, Deus, nós possamos ainda alcançar muitas pessoas para a honra e glória do Teu nome. Então essa é a nossa oração, Deus, sempre com gratidão por Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É isso, amados, nós nos vemos no próximo domingo, na próxima EBD, que Deus venha nos abençoar.
também nesta manhã do domingo e no restante dessa semana. Então não perca, à noite, a partir das 7 horas, culto da família. Na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, também nós temos nosso culto de oração. E queremos orar com você. Então, faça seu pedido, se você tem alguma necessidade, deseja que nós intercedamos por você, qual que é o seu pedido? Qual que é a sua dificuldade? Nós cremos em um Deus que tudo pode e tudo faz, né? E Ele quer abençoar a sua vida. Então, não deixe de deixar ali, né, no link o seu pedido, assistindo o culto, e nós estaremos orando, intercedendo para que Deus os abençoe. Então, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e nos vemos logo mais à noite, se assim Deus nos permitir. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos louvar o nome do nosso Deus? Com o hino 126 do cantor cristão, Louvai. Amém? Glória a Deus. Bom domingo, irmãos.